gente grava, aliás, eu coloquei aqui para gravar, até esqueci. Então, o professor Conte, se ele autoriza, depois a gravação, né, da nossa conversa, ela vai Ok. para o canal do IDP. Bom, agradecer ao professor. A gente aqui é muito informal, o professor todos aqui já conhecem, né, da USP, do Direito da USP, e ele vai nos falar hoje sobre Direito Financeiro 4.0, o futuro chegou, que, aliás, é o título, né, de uma de suas colunas. Ele tem a coluna regular e, há meses atrás, ele escreveu sobre esse assunto, que a gente, inclusive, vai disponibilizar junto com o vídeo. Professor, a palavra é sua. Eu até vou deixar aqui também desligado o meu som para não afetar. Zé Roberto, muito obrigado. Parabéns pela sua iniciativa aí de promover o grupo de pesquisa nesse assunto da governança 4.0 e também ter me feito esse convite. Tentando ver, aproveita e verifica aqui se melhora aqui o som. Ficou melhor aqui? Ótimo. Então, inclusive eu estou me atrevendo aí a tocar um pouquinho nesse assunto, né? Eu não sou um especialista no tema, eu sou mais um curioso e, na verdade, eu tive a atenção chamada aí por uma série de inscritos, inclusive seus, de outras pessoas, estão chamando a atenção para esse fato aí dessa nova situação que está atingindo o mundo todo de uma forma rápida e, sendo a minha área aí o direito financeiro, a gente tentar verificar como isso impacta no setor público e no direito financeiro. Então, o que está ocorrendo, né? As tecnologias estão avançando muito. Estamos vendo um exemplo agora, né? Nós estamos aí em conexão com uma série de pessoas no mundo todo. Aliás, um adiantamento aí, né? Até parece que você adivinhou que ia ocorrer, porque o mundo está parando, o país está parando aí por conta da impossibilidade de contato pessoal, e o futuro mostra que mecanismos como esse vão ter que se intensificar. As próprias aulas da USP receberam um comunicado ontem que, se quiser ter continuidade, vai ter que ser por essa via. Enfim, o mundo aí está mudando muito, né? Ele não é mais o mesmo dos anos atrás, e estão surgindo muitos e muito rapidamente instrumentos novos que estão mudando as relações entre as pessoas, né? Você vê que isso está atingindo todos os aspectos da vida humana e já está atingindo o setor público. A gente vê que o Poder Judiciário, Secretaria da Receita Federal, Tribunal de Contas, as universidades, elas estão sofrendo o impacto dessas novas tecnologias. E também esse impacto que está havendo no mundo, ele está afetando as finanças públicas, né? Porque está havendo uma modificação nas relações financeiras entre as pessoas e entre as pessoas e as instituições e entre as instituições. E isso vai ter que importar numa adaptação. Tá bom, despedindo aqui da assessoria de informática. Vai ter que exigir uma adaptação do setor público a essas questões todas. Porque essas modificações nas relações pessoais e nas atividades financeiras, elas provocam impactos de diversas formas. Por exemplo, né, essa modificação na forma que as pessoas estão se relacionando comercialmente, ela acaba impactando na tributação. Atividades que eram intensamente tributadas passaram a ser menos. Outras passaram a ser mais. De uma forma geral, tem havido uma dificuldade muito grande em adaptação do sistema tributário para essas novas relações. Até porque não só a modificação no fato de algumas são mais tributadas, outras são menos tributadas, o incremento da tributação de algumas e principalmente a perda na tributação de outras, modifica toda a forma de arrecadação do poder público. Mais do que isso, o que nós estamos vendo é que essas novas formas de relações entre as pessoas, entre as instituições, elas estão gerando uma dificuldade de adaptação do sistema tributário.
porque está havendo uma dificuldade enorme de você tributar uma série de operações. Muitas operações que eram intensamente financeiras e eram caras e eram altamente tributadas, como o setor de telecomunicações, né? As ligações telefônicas, hoje praticamente são gratuitas, feitas por outras vias. Então, a necessidade, vai ter que haver uma forma de adaptação de todo o setor público a essa situação, né? De criar novas formas de tributação, adaptar novas formas de tributação e se adaptar a essas modificações na arrecadação que está havendo pelas alterações nas relações financeiras. E também, um dos problemas que nós estamos vendo e que é uma previsão do que pode vir a ocorrer no futuro e uma dificuldade muito grande, é que estão surgindo problemas como, ou problemas não, né? São soluções para algumas coisas, mas podem ser problemas para o setor público. É o caso, por exemplo, das criptomoedas, né? Esse uso de criptomoedas, ele pode fazer com que nós tenhamos finanças que ocorrem paralelamente à atividade financeira das pessoas no mercado normal e nas suas relações com o setor público. Se houver uma intensificação, por exemplo, do uso de criptomoedas, como é que nós vamos fazer para incluir isso no setor público e na atividade financeira do Estado, né? Veja que o setor público ele trabalha dentro da legalidade. O setor público ele precisa estar dentro de um ordenamento jurídico que regula as situações. A partir do momento que você tem relações e atividades financeiras que ocorrem de uma forma informal, não regulamentada pelo setor público, como é que isso vai se incorporar ao setor público, né? E muitas vezes o setor público também, essa é uma questão curiosa, ele não pode deixar de lado essas novas relações. Então, a partir do momento em que criptomoedas, né, bitcoins, começarem a ser utilizados para operacionalizar as relações financeiras, como é que isso vai se incorporar ao setor público, né? Isso vai ter que ser regulamentado e o poder público não vai poder deixar isso de fora, sob pena dele ficar desfocado da realidade, ele ficar fora da realidade. Então, você tem que incorporar, de alguma forma, essa nova realidade ao setor público, para incluir no sistema tributário, para se incorporar na atividade financeira e você ter que permitir toda forma de contratação do setor público com essas novas formas de tecnologia, com essas novas instituições, com essas novas entidades que eventualmente surjam. Só para dar um exemplo aqui, né? Digamos que você tem aí resolva substituir o sistema de locomoção do setor público lá, ao invés de contratar carros ou dos servidores públicos que utilizem veículos oficiais, passar a substituir por contratação com sistemas e aplicativos como Uber. O setor público não pode fazer isso se for algo informal, né? O setor público vai precisar se relacionar com isso de uma maneira formal e dentro do sistema normal de atividade financeira. Se começar a desenvolver aplicativos que não tenham formas de personalidade jurídica, possibilidade de contratação com o setor público, como é que nós vamos incorporar essa nova modalidade de situação ao setor público? Como é que o setor público vai poder utilizar desses benefícios e se relacionar com esse tipo de atividade? Como é que vai haver remuneração, as licitações para poder utilizar esse tipo de nova tecnologia ou novas formas de relações econômicas? Então, isso cria uma dificuldade e exige necessariamente uma adaptação do setor público a essas novas tecnologias. Vamos imaginar que comece a proliferar ou disseminar o uso de criptomoedas para pagamento desse tipo de atividade.
como é que o setor público pode se relacionar com isso sem que isso esteja perfeitamente regulamentado, né? Como é que a gente vai, supondo que chegue nesse ponto, como é que a gente vai poder colocar as criptomoedas como uma forma de arrecadação de recursos que a gente possa colocar dentro do orçamento, né? Então, estão surgindo aí uma série de questões que estão criando um monte de dificuldades que estão ou vão aparecer para o direito financeiro, que é a minha área, né? Então, você tem, por exemplo, diante de todas essas circunstâncias, a necessidade de uma nova arquitetura do sistema, por exemplo, tributário, né? Como é que nós vamos ter aí uma justiça fiscal adequada diante de uma tributação que tem que atingir esse tipo de atividade, né? Então, veja, estão surgindo aí uma série de situações que estão criando indagações e necessidades de adaptação, desafios para o setor público para poder não ficar desconectado da realidade e poder manter o seu funcionamento e atender as necessidades públicas, que essa é a função do Estado, diante dessa nova realidade, né? Afinal de contas, nós temos como função do Estado atender as necessidades públicas. O Estado tem que estar coerente e consentâneo com a realidade. E a realidade não só mudou, como está mudando. Essa velocidade de mudança está se intensificando, está aumentando. Nós sabemos que o setor público é lento, ele corre atrás, né? Como o direito também. Primeiro surgem as novas relações sociais, depois o direito começa a regular essas relações sociais. Então, ele é uma forma de ação social, eu diria que ex post, né? Ela passa a atuar depois da realidade e normalmente tende a demorar um pouco para se adaptar a essa realidade. Só que isso não pode demorar muito sob pena do mundo jurídico e, no caso mais específico da minha área, das finanças públicas, ficarem fora dessa realidade. E a realidade está se modificando de uma maneira muito veloz, muito intensa. E isso está gerando distorções que, daqui a pouco, em breve e cada vez mais, não vão poder ser admitidas, não vão poder ser aceitas. E, se continuarem dessa forma, vão deixar o mundo jurídico, a realidade das finanças públicas, completamente fora da realidade. Imagina se isso impactar de uma forma significativa, conforme nós estamos já identificando, e o setor público e a arrecadação financeira começar a ficar fora dessa realidade, não representar mais e não atingir mais as relações financeiras da sociedade da forma como ela efetivamente está ocorrendo, e isso provocar, por exemplo, uma diminuição enorme na arrecadação e provocar uma distorção no sistema fiscal a ponto de criar uma grande injustiça fiscal, né? Fazer com que as relações econômicas sejam tributadas de forma distorcida, atingindo muito quem não deve e não atingindo quem muito deveria contribuir. Você imagina o problema que isso vai causar, né? E isso vai gerar uma distorção enorme. E essa verdadeira quarta revolução industrial, a que tem sido denominada, ela vai impactar de forma a fazer com que o setor público fique de fora disso e cause todos esses problemas. Nós temos verificado e constatado que já tem havido uma adaptação pontual e casuística da realidade, né?
uma adaptação pontual e casuística da realidade. E já tem começado a surgir algumas iniciativas, né? Não é a minha especialidade, mas eu já ouvi falar já comecei a notar a questão aí da tokenização dos precatórios, né? Negociação de títulos envolvendo os precatórios, securitização de precatórios, sendo feito por sistemas eletrônicos, de modo a fazer com que nós criemos aí um mercado a partir de títulos, criados, enfim, a partir de precatórios, que demonstram aí uma inserção dessa questão relacionada às finanças públicas dentro dessa nova realidade. Também já tem sido anunciado, já tem sido ventilado que o BNDES, ele está, ao invés de oferecer recursos propriamente dito, ele já tem começado a trabalhar, ou tentado começar a trabalhar com fornecimento de recursos de forma digital, né, para finalidades específicas, criando cartões por meio do qual as pessoas podem ter acesso a recursos para finalidades específicas, né, dentro desse novo tipo de mercado. Quer dizer, a gente vê um novo estágio ao qual o poder público ele está começando a se adaptar, né? Mas essa adaptação ela parece ser lenta, parece ser pontual, parece ser casuística e ainda não chega ao ponto, por exemplo, de admitir o uso dessas novas moedas para poder fazer contratações com o setor público. Nós já temos visto algumas possibilidades ou início, né, de primeiras medidas que são voltadas, por exemplo, a aceitar criptomoedas para projetos de iluminação no setor público, em parcerias público-privadas. Mas são notícias que surgem, né, em que nós começamos a identificar, inclusive, o problema de iniciativas que vêm de alguns entes da federação, né? Você imagina num país em que nós vivemos no federalismo cooperativo, em que as relações financeiras entre os entes federados elas integram o nosso federalismo, se começarem a surgir iniciativas pontuais de entes da federação, uns e outros entes da federação, aceitando esse tipo de relação financeira, e isso não estando ainda de forma regulamentada de âmbito nacional do país como um todo, né? Temos visto algumas medidas aí, algumas aceitações jurídicas em algumas legislações, em algumas normas infraconstitucionais, algumas notícias de que o Banco Central tenha aceito algum tipo, ou pelo menos admitido algum tipo de aceitação dessas novas tecnologias. A Receita Federal tem determinado, por exemplo, que já seja declarado o valor que as pessoas têm em estoque de criptomoedas, por ser um valor que já representa um valor financeiro significativo e que, portanto, tem que estar integrado à sua declaração de bens, né? Enfim, nós estamos aí com um problema que o setor público, mais especificamente o direito financeiro, ele precisa saber como vai incorporar isso, porque as relações financeiras do poder público, elas têm que estar rigorosamente incorporadas ao ordenamento jurídico. As receitas e despesas do setor público, elas integram o orçamento público. Isso é feito na moeda oficial. A partir do momento em que houver a aceitação e a incorporação
do ordenamento jurídico desse tipo de novas moedas, que é uma das consequências aí do uso dessas novas tecnologias. Isso vai ter que se incorporar ao setor público, vai ter que constar no orçamento, não sabemos como. Mas eu diria que, embora não seja propriamente o direito financeiro, mas é um impacto grande no direito financeiro, que é a questão da tributação, talvez seja o ponto mais central, eu diria, né? O ponto onde as dificuldades vão aparecer em primeiro lugar e onde as dificuldades talvez sejam mais difíceis de serem resolvidas. Porque tanto envolve essa necessidade da incorporação dessas novas tecnologias, dessas novas pessoas, né, desses novos atores à economia, envolve a necessidade de regularização, né? Uma coisa é você ter um aplicativo, outra coisa é você precisar que isso seja juridicamente regulamentado, que você tenha uma pessoa jurídica que realize uma determinada atividade, que se insira dentro do ordenamento jurídico e possa se incorporar ao mundo jurídico a ponto de permitir que você regularize essas relações financeiras que ocorrem e que precisam estar dentro do ordenamento jurídico para serem atingidos pelo sistema tributário, né? E isso vai fazer com que o sistema tributário precise regulamentar isso de alguma forma. Não é possível deixar essas relações financeiras fora do sistema de tributação, porque senão isso vai causar uma enorme distorção. E essas novas formas de relações financeiras vão impactar claramente nos tributos. Você vê que tem tributos que incidem sobre a circulação de mercadorias e as novas tecnologias estão transformando muitas vezes a mercadoria em serviços. Se a mercadoria deixa de ser mercadoria e passa a se transformar em serviço, isso muda completamente a tributação. Uma coisa é tributar circulação de mercadorias, outra coisa é tributar serviços. São tributações diferentes, feitas por entes da federação diferentes, com impactos financeiros diferentes, atingindo as pessoas, atingindo as relações comerciais de forma diferente e, portanto, modificando toda a forma, quantificação, valoração da tributação e exigindo, portanto, que você remodele todo o sistema para identificar se nós estamos ou continuamos estando obedecendo aos princípios de justiça fiscal dessa nova realidade. Então, veja que isso está se modificando de uma maneira muito rápida, muito significativa. Veja essa diferença entre o que há muito pouco tempo era uma mercadoria e hoje passa a ser um serviço. Isso está muito claro, né? Só para citar um exemplo futuro, né, que ainda não ocorreu, mas talvez venha a ocorrer. As pessoas têm veículos, o veículo é uma mercadoria, as pessoas compram veículos, os veículos são caros e usam os veículos. O que impede, daqui a algum tempo, das pessoas, e isso já está começando a ocorrer de maneira incipiente, não comprem, vendam ou tenham mais veículos, né? Isso vai impactar na circulação de mercadorias, no imposto sobre a propriedade de veículos, e passar a usar o veículo na forma de uma prestação de serviços, quer seja para o sistema de Uber, de sistemas de locação ou outras. Veja a diferença, né? O impacto disso na tributação. Você transforma um imposto que arrecada muito em termos de circulação de mercadorias e propriedade de veículos automotores, num imposto que vai incidir sobre a prestação de serviços, né? Veja que isso não é algo que a gente possa considerar como algo que não vai ocorrer, pelo contrário, a impressão que se tem é de que o mundo caminha para esse lado. Então, veja o impacto que isso pode importar, né? Na tributação hoje, você tem uma arrecadação de ISS que é baixa, feita por um ente da federação, que são os municípios.
Você tem uma arrecadação de IPVA que é estadual dividida com municípios, uma arrecadação de ICMS que é de competência dos estados. Imagina toda essa alteração no sistema tributário causada por uma modificação nas relações sociais e financeiras, né? Veja também o problema que nós temos causado em termos tributários pela dificuldade da identificação física, né, da atividade, do estabelecimento ou mesmo da pessoa. A gente percebe, só para continuar nesse mesmo exemplo, que o serviço ele é tributado no âmbito municipal e nós precisamos saber qual é o município que tributa, né? Local da tributação, local da prestação do serviço. Hoje isso se alterou muito, né? Hoje isso criou uma dificuldade enorme, uma dificuldade muito significativa. Como é que a gente sabe hoje qual é o local da prestação de serviço? Quem é que está prestando o serviço diante dessa nova realidade virtual que está surgindo? Então, veja um detalhe das dificuldades que o sistema tributário está sofrendo, né? E que está havendo no sistema tributário por conta dessa nova realidade que está surgindo, influenciada por essas novas tecnologias que estão modificando as relações financeiras e sociais que estão atingindo o mundo atual, rapidamente e intensamente. Então, isso está criando um mundo novo e nós não estamos vendo o poder público ele atuar de maneira na velocidade que se espera para poder se adaptar a essa realidade. Isso vai, e já está, e vai continuar gerando uma distorção em alta velocidade e nós não sabemos que caminho e que rumos isso vai tomar. Então, a necessidade é realmente muito grande de promover essa adaptação. E eu, diante dessa nova realidade, só estou, e por isso me motivei a escrever esse artigo, para identificar que o direito financeiro, né, as relações financeiras do setor público, no setor público, ou entre os vários órgãos e entes que compõem o setor público, estão correndo atrás do prejuízo, né? Nós estamos precisando se adaptar rapidamente a isso e descobrir como é que vai se dar esse direito financeiro 4.0 diante dessa nova quarta revolução industrial, né? Isso daí já está atingindo outras áreas, o direito do trabalho está sendo atingido mais rapidamente com isso, e o direito financeiro também, e não pode ficar de fora. De modo que eu, diante dessa perplexidade, ante essa nova realidade, eu estou manifestando essa preocupação, né? Lançando mais questões e buscando respostas para esse tipo de situação. Então, o que eu coloco aqui são indagações, questionamentos, né? E busca de auxílio e opiniões das pessoas para saber e começar essa reflexão, né? Para saber como é que a gente pensa que o direito financeiro e o poder público vai poder se adaptar a essa nova realidade. Então, Zé Roberto, são essas algumas considerações iniciais que eu tenho a fazer, né? Para poder chamar as pessoas à reflexão sobre esse tema e procurar verificar como é que a gente vai se comportar ante essa nova realidade. Então, essas aí são algumas considerações, aí eu fico à disposição para poder buscar auxílio e continuar debatendo com as pessoas sobre esse tema que vai ocupar a agenda aí nos próximos períodos, aí, nos próximos dias, datas, semanas e anos. Então, muito obrigado. Por enquanto, obrigado, Zé Roberto. Não, por enquanto não. Ainda temos muito pela frente aqui, vamos debater. Queria te agradecer, né, a exposição. Bastante abrangente, em pouquíssimo tempo, né? Conseguiu tratar aqui dos vários assuntos e, pessoalmente, particularmente, concordo muito. Quando você coloca no final que temos muita pergunta, eu acho que é isso, na verdade. Na minha opinião pessoal, que eu tenho dito até para os alunos, que a única certeza que a gente tem sobre o futuro é que o presente
não vai se repetir. Aliás, Exato. espero que o presente atual nosso de vida não venha se repetir diante de tudo que está acontecendo no mundo, que eu acho até que o Brasil ainda não está, parte aqui dos colegas que eu estou vendo conectados estão na Europa, a maior parte aqui já está confinado, vocês ainda do Brasil acho que vão levar alguns dias para chegarem onde que a gente Olha, já está. esse alguns dias aí, eu diria que são menos de 24 horas, porque as ordens aqui no estado de São Paulo e no resto do país praticamente intensifica esse Sim, isolamento a partir de amanhã. Hoje é o último não, dia que a faculdade está mais plenamente aberta, acho que foi para dar uma adaptação, mas a partir de amanhã está praticamente tudo encerrado por aqui. isso. Aliás, até para já aproveitando aqui fazendo a propaganda ou anunciado, a gente está pensando em tentar repetir o webinar que a gente faz 2 vezes por mês, até eventualmente tentar fazer semanalmente, porque já que vai estar todo mundo em casa, assim pode se ocupar, né? E também diminuir um pouco a ansiedade que acho que é grande, Ah, né, de todos que estão vivendo aqui. um- Mas vamos lá, Conte, de novo, te agradecer. Já tem uma questão aqui, é uma questão bem específica, né? O Luiz Damasio, ele coloca essas mudanças que obviamente vão se acelerar, né? Com a questão do home office, que aliás, até pessoalmente, você já tinha uma tendência ao home office e certamente a gente vai sair dessa crise sanitária e muita gente que passou a trabalhar em casa, eu acho que vai continuar trabalhando em casa, né? Vão vir muitas mudanças pela frente. E ele coloca aqui uma questão específica que é do uso de smart contracts, do blockchain na relação formal comercial. Não sei se você chegou a tratar disso, se você quer comentar. Na verdade, acho que Não, aí eu olha, deixo pela... foi bom colocar isso pelo seguinte: esse assunto específico, como eu falei, ainda por cima, por ser mais da área empresarial e comercial, eu ainda não me aprofundei nisso, mas me chamou a atenção por um ponto que eu acabei esquecendo de comentar. Por exemplo, né, esse uso dessas tecnologias blockchain, elas, no meu modo de ver, vão impactar muito a questão do serviço de cartórios aqui no Brasil, né? Então, você veja, o que é? Nós temos um serviço prestado pelos cartórios, cuja função é dar segurança às relações jurídicas estabelecidas. Mas esses tipos de novas tecnologias, como a blockchain, elas têm a função de justamente dar esse tipo de segurança sem a intermediação do setor público. Então, você veja, né, e há textos específicos sobre isso, mostrando o impacto que isso pode trazer para o sistema de garantia que hoje é fornecida pelo serviço cartorário. Então, talvez até chegando ao ponto de tender a tornar desnecessário esse tipo de coisa, né? Então, você veja, hoje em dia está começando a ficar anacrônica questões como você ter documentos na sua forma física. Você imagina qual é a necessidade hoje, diante dessa realidade, de você providenciar num cartório a autenticação da assinatura de um documento. Está começando a ficar algo sem sentido. E eu vejo, por exemplo, e aí entra essa necessidade de você adaptar essas tecnologias e torná-las integrando o ordenamento jurídico. Então, só para reflexão, né? Veja se nós não poderíamos, por exemplo, no âmbito dos registros de imóveis, ter algum tipo de contratação ou relação com o Google Maps, por exemplo, para que as pessoas, né, pudessem, via Google Maps, ao verificar um imóvel, saber todos os dados que existem em relação àquele imóvel, por exemplo, por acesso ao Google Maps, né? Você vai lá, vê lá pelo Google Maps um imóvel, eu clico lá e quem é o dono do imóvel, quais foram as compras, quais foram as vendas, etc. Mas para isso é preciso que você tenha uma relação com com esse aplicativo que precisa estar inserido no ordenamento jurídico, né? Ter uma personalidade jurídica, ter forma de garantia contratual e etc. Para você ter garantias de compras e vendas contratuais incorporadas ao ordenamento jurídico, nós precisamos que o sistema blockchain, de alguma forma, ele precise estar regulamentado.
né? Como funciona, quais são as garantias, né? Como é que isso entra no ordenamento jurídico para que ele possa se incorporar ao ordenamento jurídico, né? Para que o Estado possa participar disso daí. Veja esse problema. Mas também nós temos a situação, veja o que pode ocorrer, né? De eventualmente o Estado ou não ingressar ou não participar dessa relação e as pessoas passarem a utilizar esse tipo de garantia e relacionamento jurídico de forma paralela ao Estado. Então, alguém vai comprar e vender um imóvel e está pouco se importando com o registro que o Estado dá para aquele imóvel, porque ele fez um contrato garantido pelo sistema blockchain, né? Também não estou falando aqui de um pouco de assunto que não é bem da minha área. E aí você coloca o Estado fora disso e pode fazer com que o Estado se torne desnecessário, porque as pessoas podem confiar mais numa garantia dada por esse sistema do que na garantia dada pelo poder público, pelo Estado. Então veja o quanto essas questões são temerárias, né? Aí, supondo que as pessoas resolvam entender que a garantia dada fora do Estado é melhor do que a garantia dada pelo Estado, o Estado pode passar a ficar fora dessas relações. Como é que vai ficar a tributação disso, né? Só para dar um outro exemplo, talvez vá na mesma linha. Você tem hoje o Estado dando uma garantia ao sistema de táxis, porque ele, teoricamente, tem todo um sistema de fiscalização, registro e etc. Dos taxistas. Por que as pessoas não podem mais confiar no sistema dado pelos aplicativos? Em que a pessoa está registrada, tem a foto, tem a nota dada pelos usuários, né? Tem os comentários que são feitos pelos usuários. As pessoas podem falar assim, eu me sinto mais segura andando num veículo de aplicativo, porque as garantias dadas pelo aplicativo são maiores do que as dadas pelo poder público, pelo seu sistema de fiscalização. E aí coloca o Estado à margem, né? A função que o Estado exercia na garantia dada para a prestação de um serviço público passa a ser dada de uma forma mais eficiente e mais aceita pela sociedade fora do setor público, né? Então, é um outro exemplo em que faz com que você acabe colocando o Estado fora das relações privadas. Eu não sei até que ponto isso pode atingir, né, impactar as relações sociais e também impactar o setor público, que pode ter dificuldade depois de participar disso, ingressar nessas relações e estabelecer uma tributação. Né? Conte, Veja eu só. acho que é bom, só lhe provocando, eu acho que a gente vai ter que acelerar esses estudos, porque na mesma direção que você está colocando, talvez até por razões sanitárias, a gente vai passar a ter, provavelmente daqui a um mês, o Congresso funcionando com votações por algum sistema que não seja presencial, né? Sim. Porque presencialmente, certamente, você não vai poder se reunir por razões de saúde. Só para você ter uma ideia, ontem à noite, domingo, a USP divulgou um sistema de reuniões virtuais para quem quiser substituir as aulas. Eu estou tendo que ontem e hoje saber como é que eu vou substituir as minhas aulas pela presença virtual para não prejudicar o semestre. Como é que eu vou controlar a presença? Como é que eu vou fazer organização de seminários? Eu estou com 24 horas para decidir isso daí, porque as minhas aulas já recomeçam na quarta-feira. E vou ter que me adaptar rapidamente a isso e incorporar isso. Isso vai ter que ser incorporado, digamos, ao ordenamento jurídico interno aqui da faculdade, que vai ter que regulamentar as presenças, participação dos alunos, né, dar notas por essa nova sistemática de uma forma urgente. Está mais rápido do que você está imaginando, né? É bom lembrar que os colegas tem um bate-papo aqui no rodapé da tela, e o nosso padrão para não abrir o microfone, porque dá microfonia e vários outros, quem tiver novo aqui, clicou em cima do bate-papo, escreve, vai aparecer aqui na lateral direita como está aqui as perguntas do Damásio. E o resto aqui do grupo hoje está todo mundo muito quieto, perdão, com os dedos poucos ativos para mandar pergunta. E aí eu queria fazer uma provocação ao Conte, outra. É um assunto muito novo, eu mesmo ainda consegui ler pouco, mas eu acho, não sei se você já andou fazendo essa reflexão, que é a questão dos dados, né? Nós vamos para uma economia de dados, né? Muita gente já disse, olha, o petróleo do futuro chama-se dados.
Muito bem, né? Os gigantes da internet gastam fortunas para ter os dados da gente, os nossos dados, que aliás, normalmente a gente está aqui fornecendo sem nem saber, valem uma fortuna. Mas ninguém tem mais dados na sociedade moderna do que o próprio Estado. O Estado pode transformar esses dados em dinheiro, em arrecadação, como ele pode eventualmente, obviamente, não comercializar. Essa discussão é importante, é uma discussão longa, a gente já sabe. Não estamos falando aí que vamos. Pelo menos ninguém mais hoje usa CD, né? Então você não precisa vender CD na 23 de maio com os dados do imposto roubados do imposto de renda dos cidadãos. Mas, por outro lado, até onde o dado não pode ser uma fonte nova de receita do próprio governo. Aí queria lhe fazer essa provocação bem grande. Pois é. Você sabe que o grande assunto do momento aqui é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Nós temos alguns assuntos aí que entram na pauta e na ordem do dia, e esse daí é o que está entrando na ordem do dia. Nós já temos aí a Lei da Proteção de Dados para entrar em vigor, o assunto está sendo debatido e as considerações estão sendo todas feitas em relação a isso. Eu recentemente estava elaborando com alguns colegas um artigo para tentar ver a adaptação ou a aplicação, melhor dizendo, porque ela é aplicada ao setor público, né? Então, é evidentemente que o setor público ele está expressamente sujeito à obediência e à aplicação e execução à Lei Geral de Proteção de Dados, as novas regras aí pela Lei Geral de Proteção de Dados. E, portanto, vai ter que manter cumprir toda a regulamentação de proteção aos dados pessoais. Eu concordo plenamente com a sua informação. Eu vejo que a informação sempre foi, e hoje acho que mais ainda, cada vez mais, ela é o bem mais valioso, né? Como você disse, é o mais novo petróleo. Está nas mãos de empresas transnacionais, aí, internacionais, como Facebook, Google. E você colocou a questão sobre o uso, como o governo ele é um grande, talvez o maior detentor, né? Digamos, tirando essas grandes empresas aí da internet, os governos são os que mais têm informações a respeito das pessoas. Transformar isso em dinheiro, no meu modo de ver, eu entendo que isto seria algo que deve ser submetido à discussão e regulamentação por lei. Eu particularmente acho que um bem desse valor não poderia ser desperdiçado pelo Estado como uma fonte de recurso. Quem sabe isso substituindo as deficiências da tributação em função das novas tecnologias. Mas isso, evidentemente, vai precisar, como sempre, o poder público só trabalha sob o império da lei, né? Isso vai precisar ser discutido com a sociedade, regulamentado, para saber a forma e limites dentro dos quais o poder público vai poder usar e monetizar esses dados. Em princípio, no meu modo de ver, eu vejo como uma possibilidade real, concreta e, em linhas gerais, eu defendo e sou favorável que possa ser feito alguma forma de exploração econômica pelo poder público desse tipo de bem de altíssimo valor. Mas, obviamente, que isso daí, né, como sendo tudo que o poder público faz, ele vai depender dessa discussão da sociedade para saber forma, meios e limites dentro dos quais isso vai poder ser feito. Eu acho que não vai escapar disso, não. Falando em receita do governo, aí voltando à questão anterior, o nosso colega Pedro Trengroso, lá da FGV, ele estava aqui lembrando que a questão do registro imobiliário, né, do sistema de cartório, é uma obrigação que, por sua vez, exige, né, uma série de certidões e, com isso, a série de recolhimento de taxas, algumas para o setor privado, né, para os cartorários, mas muitas para o setor público. Né? Até onde, ao migrar para o sistema do blockchain, o Estado, né,
vai perder, e aliás, eu até diria mais do que o Estado, né? O Poder Judiciário, em particular, para qual muitas dessas receitas vinculadas e destinadas, né, na origem, vai perder essa receita. E aí eu me pergunto se isso também não, não faz parte, né, de um certo retardo aí nesse processo de modernização dessa, do registro imobiliário e imobiliário também, aqui como o Damásio estava lembrando. Veja, é exatamente nesse ponto que eu estou vislumbrando esse futuro. Ou o poder público regulamenta isso e coloca isso dentro do ordenamento jurídico e estabelece alguma forma de participar disso e com isso consegue tributar, e essa seria talvez a situação ideal. Portanto, o sistema de registros e venda de imóveis ele vai passar a ser feito com o uso do sistema blockchain, e aí com isso ele consegue participar dessas relações e consegue estabelecer uma forma de tributar essas relações, incorpora isso ao ordenamento jurídico e passa a ter uma receita financeira disso, ou se ele não se adaptar, corre o risco da sociedade passar a utilizar esse sistema de forma paralela, considerando mais confiável, e o Estado vai ficar de fora disso. E a receita deles vai diminuir, porque as pessoas não vão mais utilizar os serviços realizados pelo Estado. Vão deixar o Estado à margem disso daí. E, obviamente, que isso vai causar todo esse transtorno financeiro para a arrecadação do Estado. Então, você veja, voltando ao exemplo do táxi, né? O táxi, para poder dar uma garantia às pessoas de que aquilo é um serviço confiável e etc., ele tem todo um custo e isso envolve pagamento de taxas pelo taxista e etc., etc., do poder público. As pessoas podem simplesmente falar, não, eu vou pelo aplicativo, e o aplicativo fica fora disso, não paga nada. Hoje o coitado do taxista, ele tem que prestar um serviço que é muito mais caro e que tem que pagar uma série de taxas para arrecadação do setor público e tem que concorrer com um aplicativo que, por não pagar essas taxas, por exercer um outro sistema fora, consegue ficar muito barato. Então, você faz com que o Estado comece a ficar fora dessa relação. Obviamente que diminui toda a arrecadação em função disso. A mesma coisa eu antevejo nesses sistemas, para citar o exemplo cartorário. Ou você coloca o ordenamento jurídico e o poder público participando desse sistema e, de alguma forma, então vai ter que regulamentar, incorporar isso ao ordenamento jurídico e, portanto, vai poder tributar, ou ele não participa e deixa isso paralelo, correndo o risco desse sistema paralelo se tornar muito mais seguro, eficiente e as pessoas passarem a utilizar, deixando o Estado de fora e, consequentemente, perdendo toda a arrecadação em razão dessa exclusão desse tipo de atividade, né? E transformando a atividade cartorária em uma atividade praticamente inútil, né? Como pode vir a ocorrer com o sistema de táxis, e isso vai acabar prejudicando todo o sistema de prestação de serviço público e arrecadação por parte do Estado, né? É mais ou menos nessa linha que eu estou vendo as coisas caminharem. O Damásio aqui até, eu vou resumir aqui rapidamente, coloca até onde que o Estado não patrocinaria esse sistema, esse, digamos, novo sistema, né? O mais moderno, do blockchain ou outra Sim. ferramenta, outra tecnologia, no sentido de que ele continuaria, né? Continuaria sendo um sistema estatal e, com isso, sujeito à tributação. O Isso, Pedro exato. também está levantando a questão que Malta e Estônia chegaram a sair na frente da regulamentação do blockchain, e eu não sei se também, se você está acompanhando isso em detalhes. Ouvi Tá falar tudo da bem claro. Estônia, assim. Ouvi comentário, mas assim, pouca coisa, né? É o que a gente ouve, comenta, lê notícias, não estudei o assunto profundamente. Uhum. Bom, nós temos aqui mais 8 minutos. Eu me permitiria aqui, continuando, né, dentro da nossa discussão de direito financeiro, mas mudar um pouquinho para um outro tema que você tocou e eu acho pouco explorado no Brasil, que é a questão da dívida pública, né? A dívida, como que vai ficar a dívida pública diante das novas moedas? Porque toda a construção
que a gente fez, seja econômica, seja financeira, seja no direito, basicamente a gente pensava em moeda, na moeda clássica, e que a dívida é sempre referenciada em moeda clássica. E cada vez mais vão surgindo novas moedas e novos instrumentos. E eu não sei até onde que a gente não vai precisar também mudar todo o nosso sistema de controle aí de endividamento. Eu estava querendo levantar a bola aí para você voltar a esse assunto que você chegou a tocar, né? Isto está dentro do contexto que eu estou vislumbrando da alteração das moedas. O governo ele tem, hoje em dia o Estado ele tem soberania sobre a moeda. Quer dizer, pelo menos aqui no Brasil, né? Na Europa aí a situação está um pouquinho diferente. Mas isso é um dos pontos que mais identifica, ou é uma das principais funções do Estado, dele ter controle sobre a sua moeda, né? Aí na Europa já houve uma perda parcial de soberania sobre isso, mas a moeda ainda continua sendo uma representação importante da figura do Estado. O que está ocorrendo é que eu estou verificando que com esse surgimento dessas moedas, que eu não sei se a palavra certa seria transnacionais, internacionais, corre o risco das moedas tradicionais controladas pelo Estado perderem a sua razão e a sua função de ser, né? E aí todo esse sistema vai ficar prejudicado, porque nós temos a atividade financeira do Estado que ela é umbilicalmente ligada à moeda. Você tem o orçamento público feito com arrecadação na moeda do Estado e o gasto sendo feito na moeda do Estado. Aí imagina que a sociedade passa a não usar mais a moeda do Estado, considerar anacrônica a moeda do Estado e passar a fazer as suas relações por essas moedas paralelas, né? Conforme nós até já temos alguns exemplos aí, isso ocorre aí com videogames, que não sou usuário de videogame, mas a gente ouve falar que eles já têm uso aí de moedas próprias, e agora surgem essas outras moedas que praticamente não se sabe exatamente nem quem tem o controle, ou como elas são regulamentadas. Se isso se transformar num sistema confiável, veja que a moeda, ela, né, os economistas, né, eu, embora tenha feito a faculdade, meu diploma já tem aí 30 anos, e nunca fui um economista atuante, né, a gente sabe que a moeda ela é uma manifestação de confiança, né? Ela é algo que você tem como um instrumento de troca baseado na confiança. A partir do momento que surge algo que é mais confiável e as pessoas passam a ter mais confiança nessa moeda paralela e passam a utilizar essa moeda paralela, cai de novo naquele mesmo problema inicial que a gente está falando em relação ao blockchain, cartórios, etc. Você coloca o Estado fora dessa relação, né? Então, o Estado, eu não tenho como ver que ele não passe a reconhecer essa realidade e incorporar essa realidade ao ordenamento jurídico e, de alguma forma, atuar dentro dessa nova realidade. Porque se isso não ocorrer e você criar uma moeda paralela e o mundo passar a ter confiança na moeda paralela, as moedas normais vão passar a deixar de ser utilizadas e a função do Estado vai ficar totalmente prejudicada, que ele precisa de recursos para poder atender às necessidades públicas e os recursos não transitam mais pela moeda normal, pela moeda tradicional, pela moeda oficial. O Estado vai ficar fora do mercado. Então, é uma situação preocupante. Eu vejo que a única maneira e o caminho a seguir é o Estado cada vez mais se adaptar a essa situação e incorporar essa nova realidade ao ordenamento jurídico e às atividades do Estado para ele se integrar a essa nova realidade. Senão, corre o risco dessa realidade se sobrepor à ação em função do Estado, né? Aí, no caso, a dívida pública. Toda a dívida pública é feita com base na moeda, né? Vai chegando ao assunto. Você tem o Estado se endividando na moeda dele, né? A partir do momento que ninguém mais usar moeda, você pode colocar em colapso todo esse sistema. Uhum. Aqui a gente tem que distinguir também a moeda e o meio, né, de pagamento. Talvez a gente tenha mais, continue a moeda como referência, como uma unidade, né, de referência de confiança,
e você acabe usando outros meios. Conte, a gente já está aqui fechando aqui para completar 1 hora, e principalmente que eu sei que você também tem aula, tem que se organizar, né? Toda a reestruturação, né? Dos novos coisas. Eu queria te passar isso, se você quiser fazer os últimos comentários e mais gerais sobre algum aspecto que a gente não abordou aqui nas perguntas. Até teria muito a falar, né? Mas eu só agradeço, parabenizo pela sua iniciativa de chamar atenção para o assunto, você, como sempre, largando na frente, né? E se antecipando aos grandes problemas. E, claro, não tenho como dar uma colaboração significativa, porque eu sou um entusiasta estudioso do direito financeiro, mas não das novas tecnologias, e procuro também manter relativamente a par do que acontece e incorporar isso à minha realidade, como eu tenho fazer aqui na Universidade de São Paulo agora, né? Já vou adaptar às novas circunstâncias e poder ter aprendido um pouco e dado uma pequena colaboração aí no sentido de chamar a reflexão para essa realidade ao qual, no meu modo de ver, o setor público vai ter que se adaptar muito rapidamente. Então, eu só agradeço isso e peço que as pessoas fiquem atentas para isso, pensem nisso e já comecem a pensar em soluções para poder se adaptar a essa nova realidade, adaptar o setor público e a atividade financeira do Estado a essa nova realidade aí do direito financeiro 4.0, né? Isso. Não, não, eu acho que você está muito mais antenado do que você está dizendo. Aliás, a gente já tem eu vejo uma dificuldade enorme, né? A gente tem gente interessada no direito financeiro, quanto mais no 4.0 que você tem que pensar à frente. Essa iniciativa aqui, só para te registrar, é a iniciativa do IDP, a FGV participa, universidades aqui Sim, também claro. portuguesas, e estamos sempre aqui à disposição de você também participar, indicar colegas e indicar temas, né? Por último, só queria registrar que, aí, diante dessa nova realidade, como eu já tinha falado antes, eu ainda não tive tempo de conversar com os amigos, mas o interesse é provavelmente a gente intensificar as realizações, né, de webinar, né? Esses webinars eram como se fosse uma atividade paralela, inclusive muito vinculado ao Fórum de Lisboa, né, que era realizado sempre aqui em abril em Lisboa e depois em novembro em Brasília. O fórum foi adiado, né, como todas as demais iniciativas estão adiadas, e nós vamos ter que explorar e conversar muito por aqui. Eu, em particular, e por último, até queria registrar, e voltando aí no direito financeiro, nem o 4.0, mas eu acho que daqui a uma semana, ou talvez 2 ou 3 semanas, a gente vai ter que estar discutindo muito aqui instrumentos do direito aplicados em caráter de exceção, né? Porque eu não sei se já caiu um pouquinho a ficha, né? Como dizem os mais jovens, do tamanho da gravidade, né? E eu acho que ele tem que começar. Eu vejo assim, todo respeito, por exemplo, vamos discutir a PEC. Não tem PEC, não há tempo para PEC. Aliás, não há tempo para lei complementar. Eu não sei nem se há tempo para medida provisória, né? Tem figuras do direito, eu só queria deixar como provocação, no direito brasileiro, que ninguém fala, mas tem uma figura chamada lei delegada, que é para usar, né, em casos extremos. Nós não precisamos mudar o teto de gasto, porque o próprio teto, como tem exceção, a lei de responsabilidade fiscal tem várias exceções, aliás, já contemplava, na minha opinião, tudo isso que está acontecendo, mas tem crédito extraordinário que você abre em casos de calamidade pública e de guerra, e é este momento. Eu acho que a gente talvez já tenha que passar. Só estou fazendo a provocação porque tem mais colegas aqui conectados, alunos e professores, mas eu acho que os próximos webinars, talvez, em vez de a gente olhar para o futuro, a gente vai ter que olhar para um presente de exceção e de excepcional, e por isso que eu estou colocando aqui algumas ideias para a gente poder discutir aí nas próximas reuniões. Atalá, você entrou aí, eu não sei se você quer fazer algum comentário final, mas fica aí, bom, de novo, agradecer ao Conte e fica aí a provocação
para os outros amigos, que eu acho que a gente vamos precisar muito discutir várias questões que não são simples no dia a dia. Eu até esqueci de falar, por exemplo, a questão mais imediata e mais urgente, e que as pessoas nem têm, coisa assim, respirador vale mais que diamante hoje, né? Então, por exemplo, a Alemanha e a Índia, que provavelmente produzem respiradores, proibiram a exportação de respiradores. O Brasil me parece que produz respiradores, só não sei se ele consegue produzir o respirador apenas com insumos próprios. Outra discussão que a gente tem grande pela frente é o fechamento das fronteiras, né? Como algum colega aqui que está conectado comentou, Maurício, o espaço de Schengen foi para o espaço, né? Esse fechamento, óbvio que não vai ser algo só excepcional, vai continuar depois e nós vamos precisar também, ou continuar na forma de outro, né? Contingenciamento, vamos precisar discutir. Aliás, o Sérgio Ferreira aqui está falando, precisamos também discutir se nós vamos proibir a exportação de álcool gel e por aí vai. Vamos viver momentos delicados, mas para encerrar mesmo, como alguém colocou aqui antes, no ideograma chinês, crise e oportunidade se escreve, né? Da mesma forma, e pelo menos para nós, acho que estudiosos, vamos ter uma oportunidade única e ímpar de fazer reflexões, e por isso até que já deixo aqui a sugestão de a gente seguir passar a fazer o webinar semanal, porque não vai faltar tema. Não sei se vai ter gente, mas espero que tenha as pessoas, né? A gente esteja vivo para acompanhar isso tudo. Bom, muito obrigado a todos e de novo agradecer aí ao Conte. A gente circula por e-mail e todas as gravações, Conte, do webinar também estão no site do projeto aí do Governança 4.0. Tá bom? Agradeço ao IDP. Obrigado. Eu que agradeço aí seu tempo e a todos os amigos aí. Um grande abraço. Obrigado. Um abraço.